Suportes e resistências. Neste vídeo irá aprender o que são suportes e resistências, como identificá-los, como calcular pontos pivô normais, como usar pontos pivô, acerca de outros tipos de pontos pivô. Os suportes e resistências representam os pontos onde as forças da procura e da oferta se encontram. O suporte é o nível de preço onde pensamos que a procura é forte o suficiente para prevenir uma maior descida. A resistência é o nível de preço onde pensamos que a venda é forte o suficiente para prevenir uma maior subida. Os negociadores usam as áreas de suporte e resistência para procurar potenciais sinais de compra e venda. A forma mais popular de definir suportes e resistências é usar topos e fundos anteriores ou altos e baixos de reação. Os suportes são todos os níveis possíveis abaixo do atual preço de mercado. As resistências são todos os níveis possíveis acima do atual preço de mercado. Vamos ver como os suportes e resistências podem inverter papéis. Assim que o preço quebra acima do nível de resistência, o nível de resistência quebrado pode transformar-se num nível de suporte. Desta forma, resistências anteriores representam potenciais níveis de suporte. Assim que o preço quebra abaixo do nível de suporte, o nível de suporte quebrado pode transformar-se numa resistência. Desta forma, suportes anteriores representam potenciais níveis de resistências futuras. Vamos ver como podemos definir possíveis níveis de suporte e resistência a usar topos e fundos. Vamos começar por escolher o gráfico de um período de tempo específico no qual queira negociar. Marque o maior máximo atingido e o menor mínimo atingido neste período de tempo com linhas horizontais. Depois marque todos os topos e fundos anteriores entre o maior máximo atingido e o mínimo mais baixo atingido. Uma área com um conjunto de suportes e resistências à volta do mesmo nível indica a direção para um suporte mais forte ou uma zona de resistência. As médias móveis também proporcionam importantes zonas de suporte e resistência na tendência. Após usar topos e fundos de suporte e resistências anteriores, podemos adicionar a média móvel do período EMA 20 e EMA 25. À semelhança dos topos e fundos, marque cada média com uma linha horizontal. Os suportes são todos os níveis traçados abaixo do preço de mercado atual. E as resistências são todos os níveis traçados acima do preço de mercado atual. Uma área com um conjunto de suportes e resistências em torno do mesmo nível indica a direção para um suporte mais forte ou uma zona de resistência. No intervalo de negociação, existem apenas dois níveis de suporte e resistência importantes. Picos à volta do topo do intervalo proporcionam uma zona de resistência importante. E as depressões à volta do fundo do intervalo proporcionam uma zona de suporte importante. Outra técnica para encontrar possíveis níveis de suporte e resistência é através de pontos pivô. Os pontos pivô mais comuns são o ponto pivô padrão, o pivô de Mark, o pivô Fibonacci. Os pontos pivô usam os preços máximos, mínimos e de fecho de um período de tempo para determinar futuros níveis de resistência e suporte. Enquanto os pontos pivô são estimados a usar preços anteriores, para gráficos intradiários usamos o preço máximo, mínimo e de fecho do dia anterior. Para gráficos a médio prazo, usamos o preço máximo, mínimo e de fecho da semana anterior. E para gráficos a longo prazo, usamos informação do último mês. O ponto pivô padrão é calculado a partir da média entre o máximo, mínimo
e o preço de fecho anterior de um maior período de tempo, o que então atua como o nível principal de suporte ou resistência. Baseado neste ponto, podemos calcular o primeiro nível de suporte ao multiplicar o nosso pivô por 2 e de subtrair o máximo anterior. A primeira resistência pode ser encontrada ao multiplicar o pivô por 2 e subtrair o mínimo anterior. Um nível de suporte adicional pode ser encontrado ao subtrair o intervalo de um período anterior ao ponto pivô principal. Uma resistência pode ser encontrada ao adicionar o intervalo do período anterior ao ponto pivô principal. Agora que calculamos os pontos pivôs a usar o maior período de tempo, podemos usá-los para negociar. Se os preços encontrarem suporte no pivô, isso implica uma força crescente em direção aos próximos níveis de resistência. Negociar abaixo do ponto pivô indica fraqueza em direção ao primeiro suporte, o qual, se quebrado, implica uma crescente fraqueza em direção ao próximo nível de suporte. Outra forma popular de calcular pontos pivô é usar os números Fibonacci ou a técnica Demark. O principal ponto pivô Fibonacci é derivado da mesma forma que o ponto pivô padrão, com suportes e resistências relativos baseados nos rácios Fibonacci de 0.382 e 0.618. Por outro lado, os pivôs de Demark têm uma base de cálculo diferentes, o que condiciona a relação entre a abertura e o fecho. No próximo vídeo iremos falar sobre encontrar suportes e resistências através da magia dos números Fibonacci. Obrigado por ver o vídeo.